Cumprimento a igreja capaz do Senhor. Amém. Quantos vieram para adorar a glória de Deus? Quando eu cheguei aqui nesse lugar, a primeira coisa que eu senti foi a presença do Espírito. Se você ainda não sentiu, se prepare, porque ainda dá tempo de você ser manifestado da glória de Deus. Porque o objetivo nessa noite é exaltarmos o nome do Cordeiro de Deus, glorificarmos aquele que merece toda adoração. Por mais que o seu dia tenha sido difícil, hoje é uma noite de Deus tranquilizar o teu coração. Abra ele para ele e glorifique ao nome dele, porque ele merece a adoração. Glória a Deus. Queridos, pregar a palavra do Senhor é um desafio para nós, mas ministrar a palavra do Senhor em nossa casa é mais do que um privilégio. Deus pode fazer tudo novo, ou fará tudo novo. Então hoje é uma oportunidade única para você entender de que o amor de Deus é tão poderoso que Ele vai mudar, transformar a tua vida, mudar os teus caminhos, mudar a tua trajetória. Se precisar, Ele fará com que você dê um giro de 360 graus para que você possa sentir e viver esse novo de Deus. Você crê? Então vamos meditar na palavra do Senhor? Você que trouxe uma Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo de número 3. Eu vou estar meditando no versículo de número 3. Em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Irmão, o contexto dessa passagem, o contexto desse versículo, vai nos deparar. Se você meditar, se aprofundar, você vai conseguir compreender que Jesus, ele sempre gostou de testar a fé das pessoas. Jesus falou por parábolas, ele esperava com que as pessoas que o procuravam pudessem compreender o significado do seu chamado, o significado da sua missão. E na parte da noite, um homem foi procurar Jesus. E esse homem não era um homem comum. Ele era um dos principais da sinagoga. Era um homem dotado de conhecimento. Era um homem que foi preparado nas academias judaicas. Ele sabia de todo o processo, o Pentateuco. Enfim, era um homem estudado, um homem inteligente. E quando ele foi conversar com Jesus, ele foi porque tinha algumas dúvidas. E obviamente Jesus estava de prontidão para responder. E de uma de suas falas, Jesus fala para ele: olha, em verdade te digo, eu te asseguro, que aquele que não nascer do Espírito, aquele que não nascer da água, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque aquele homem, ele chegou em Jesus no sentido de elogiar a Cristo, mas ao mesmo tempo, ele não compreendia, ele não procurava entender o real sentido da chamada, da intenção do Evangelho. Jesus já foi de prontidão respondendo isso para ele. E a resposta daquele homem foi uma resposta sem nexo. E ele responde para Jesus: como que um homem, sendo velho, ele vai voltar ao ventre da sua mãe? Como pode uma pessoa conhecida, estudada, chegar a uma conclusão tão sem sentido como essa? Porque cientificamente falando é impossível. De todas as maneiras que você imaginar, é impossível esse fato acontecer. Ele poderia ter raciocinado outras coisas, mas foi pensar logo dessa maneira. Então aqui nós já entendemos que para poder se achegar diante de Deus, para poder ter as coisas de Deus, ter uma intimidade com Ele, nós temos que descartar a nossa religiosidade. Nós temos que nos desprendermos daquilo que costumeiramente praticamos. Nós temos que entender que para chegar no centro da vontade de Deus, nós temos que nos despir de toda a nossa vontade, o nosso querer. Então, nessa noite, eu quero trazer um tema para essa ministração. Nós vamos falar das 3 características de um novo nascido de Deus. Você vai entender nessa noite que aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais para si, mas ele vive em prol da vontade de Deus. Então, vamos falar. A primeira é a mudança comportamental. A segunda é a mudança espiritual. E a terceira é a mudança física.
Mudança comportamental. O que isso significa para aqueles que nasceram da água do Espírito, nasceram de Deus? Se você começar a analisar como era a vida de alguém sem Jesus, e depois que ele entregou a vida para Cristo, você vai começar a entender a diferença de um que é nascido de Deus, de um que deixou as velhas práticas e agora é uma nova criatura. Se você analisar a vida de Pedro, que era um homem ignorante, bruto, era um homem que precisava ser lapidado por Deus, era um homem que precisava ter uma mudança em seu caráter, uma mudança na sua vida. O Pedro de antes, o Pedro que caminhou com Jesus, que tentou usar a espada para tentar defender o seu mestre, tentou usar da violência para mostrar a sua servidão a Deus. E nós sabemos que Deus não aprova a violência. Deus não aprova fazer algo por raiva. Você vai ver um Pedro que quando foi caminhar diante de um mar, até Jesus, ele afundou. Porque a sua fé não era o suficiente para fazer entender que não importava a situação ou as circunstâncias que ele estava, mas importava saber que se ele tomasse uma atitude de fé, uma atitude de acreditar naquele que ele estava seguindo, ele não iria afundar. É como você está rodeado de pessoas que tentam de todas as formas te denegrir, te colocar para baixo, arquitetar planos para te prejudicar, e você não revidar, mas dobrar os joelhos e confiar que ele peleja por você. A Bíblia nos ensina, está repleto de coisas, acontecimentos, que para aqueles que usaram a fé, não precisaram usar a sua força física, apenas louvaram, adoraram a presença de Deus, e a manifestação do Espírito, do poder de Deus foi concluída. No capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, nos prova que Josafá apenas teve que convocar a congregação, convocar os israelitas para jejuar, para se consagrar, e depois os músicos louvarem a Deus junto com aqueles que ali estavam, para Deus confundir os inimigos e trazer a vitória para Israel. Você vê um Pedro que está fora do padrão de Deus. Você vê um velho Pedro, um Pedro que não consegue entender a dimensão do projeto da glória de Deus. Mas, quando você começa a meditar no capítulo 2 de Atos, quando se cumpre a promessa que foi dada pelo profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, aí começa a mudança. Porque estavam todos reunidos no mesmo lugar, semelhantemente como hoje. Todos estavam num só propósito, num só objetivo. E aí de repente se cumpre a promessa de Deus. E a manifestação do Espírito foi tão grandioso, que não só mudou o espírito, o estado daquelas pessoas, mas mudou o pensamento, o agir, o comportamento daquelas pessoas mudaram. Se elas eram incrédulas, elas passaram a ser crentes. Se elas duvidavam de algo do reino de Deus, elas passaram a acreditar. Algo aconteceu no profundo, no oculto daquelas almas. Houve uma mudança comportamental, porque o Pedro que você vê, com comportamentos que desagradavam a Deus, que precisava ser repreendido, muitas vezes foi repreendido por Cristo. Agora, depois da manifestação do Espírito, depois do derramamento do Espírito, você vê um novo Pedro. E a atitude comportamental de Pedro foi que na sua primeira pregação foram mais de 3.000 almas que se renderam a Cristo. Você imagina como é difícil você ganhar uma alma para Jesus. Agora imagina você ganhar 3.000 almas. Isso significa, é a manifestação na vida de um novo homem, é a manifestação na vida de uma nova pessoa. Porque quando a pessoa deixa o velho mundo, deixa a velha atitude, a velha criatura, e passa a ser uma nova em Cristo, coisas tremendas acontecem. O comportamento de quem nasce do Espírito, quem nasce de Deus, é um comportamento visível. Os ímpios conseguem ver, enxergar. Aqueles que mentiam não mentem mais. Por mais que seja uma mentirinha, ele não mente mais. Aqueles que viviam falando mal dos outros, viviam perdendo tempo em discussões, eles entendem que isso não agrada a Deus. E o novo homem passa a falar bem das outras pessoas, passa a profetizar o bem para o próximo, passa a desejar o bem para as pessoas. Então a manifestação do Espírito, ela vem primeiro através do comportamento. O comportamento muda, o comportamento de coisas erradas fica para trás. E vem um comportamento novo, um comportamento de caráter, um comportamento que realmente, quem coloca os olhos sobre aquela pessoa, consegue ver o testemunho de pessoas que realmente vivem o que falam. O segundo é o comportamento espiritual. Essa manifestação,
é algo que só os espirituais entendem. Você consegue compreender que as lutas da vida, as aflições, que elas são como degraus. Toda luta e aflição que você passa é como se você estivesse construindo um degrau. Esse degrau, ele vai representar uma superação. Você passou por uma luta hoje, perseverou e venceu. Está registrado, construiu um degrau. E ao decorrer da sua vida, você vai construindo uma linda escada. Essa escada ela vai conduzir para um lugar chamado Reino de Deus. E quando chegar o último suspiro da tua vida, você vai encontrar aquele que construiu, aquele que arquitetou cada degrau na sua vida, que é o nosso Senhor e Salvador, o Rei da Glória. Quando você se deparar com uma luta espiritual, você deve lembrar e meditar que outros passaram por isso. Outros tiveram guerras espirituais. E aquele que teve uma mudança espiritual, ele não trabalha mais com a força do braço. Ele não confia mais na força do homem. Mas ele passa a entender que no mundo espiritual, a sua única arma para vencer todas as lutas é a sua fé. Porque você pode dar o primeiro passo, que simboliza aquilo que é o seu limite. Mas quando você dá os demais passos, não tem chão. Mas esse chão quem vai colocar é Deus, para que você possa caminhar. Batalhas espirituais você vai ter ao decorrer da sua vida. Aqueles que realmente acreditam e vivem na espiritualidade e aqueles que vivem na vida carnal. Porque Jesus falou que aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. Então os nascidos de Deus, aqueles que teve uma nova vida, eles vão entender a vida espiritual. Eles vão compreender que tudo aquilo que nós vivemos tem um significado espiritual. A tua vida, ela é movida pelo espiritual. Quando você acorda, que você apresenta as tuas primeiras palavras para Deus, você já está entrando no campo espiritual. Quando você está trabalhando e ainda, mesmo que enfrentando algumas dificuldades, você está ali, com a tua mente ligada no mundo espiritual. E quando você vem aqui neste lugar, você apresenta uma oferta a Deus, que é o teu coração, a tua vida. Você contribui na casa do Senhor. Você está trabalhando no mundo espiritual. Porque tudo isso engloba no projeto de Deus. Porque assim como há anjos acampados ao teu redor, também existem espíritos malignos que querem de todas as formas fazer você desistir, fazer você retroceder, fazer você voltar atrás, ou fazer você se tornar a mesma velha criatura. E nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas que ouvem a palavra, mas não conseguem entender, não deixam a palavra fluir nos seus corações. Não deixa Deus trabalhar. Não deixa Deus mudar. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra verdadeira está sendo escassa. É muita palavra de que Deus vai te dar, Deus vai te colocar lá em cima, Deus vai te fazer isso ou aquilo. É muita exaltação para o homem e pouca exaltação para o Espírito. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui nesse lugar é um lugar de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aqui é um lugar de exaltar ao glorioso, ao soberano. Você quer entender a diferença de alguém que está cheio do Espírito? Vamos compreender melhor. Dê uma analisada aqui nesse teclado. Esse instrumento ele foi criado por alguém. Alguém estudou, alguém projetou e concluiu a sua obra. Mas eu te faço uma pergunta: que serventia teria ele se não tivesse alguém que estudou, se preparou, entende de notas musicais para poder produzir, louvar? Eu quero que você entre na dimensão da glória de Deus, entenda o que Deus quer dizer nessa noite. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, nos diz que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus ele criou algo para a sua adoração. Quando o tecladista começa a tocar, o som sai dali perfeito para a igreja ouvir. Agora imagina, se uma pessoa deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, se uma pessoa deixa a presença de Deus ser manifestada na sua vida, veja a diferença. Porque há muitas pessoas que até têm o Espírito, mas não deixam ele agir. Muitas pessoas até professam o Espírito, creem na manifestação do Espírito, mas o Espírito é impedido de agir. Nessa noite, se você deixa o Espírito fluir,
Porque você é o instrumento vivo de Deus. Quando você começa a deixar o Espírito agir na sua vida, quando você dá os seus primeiros louvores, você alegra a presença de Deus. Aí a glória de Deus se manifesta maligno. Ele é derrotado, ele é expulso. Se não há manifestação do Espírito, se a nossa vida não servir para ser um canal de adoração a Ele, de nada serviria a nossa vida. É uma noite de transformação, é uma noite de mudança espiritual, é uma noite de você viver um novo tempo, uma nova visão, aquela visão velha de que você não vai vencer, que você não vai suportar, que você não vai passar por essa dificuldade, que você não é capaz, vai ser deixada para trás, porque agora é o momento de você acreditar num novo momento de Deus, numa nova vida, um novo momento na presença do nosso Mestre, uma nova vida espiritual. Nicodemos não entendeu o real sentido de nascer de novo, de ter uma nova vida. Um homem cheio de conhecimento, entendido da palavra, não conseguiu compreender. Sabe por quê? Porque aqueles que se acham o rei da cocada preta, os bambambãs, os sabe-tudo, os superiores, os popstar, essas coisas não são reveladas para eles, mas são reveladas para aqueles pequeninos, são reveladas para pessoas como eu e você, que numa noite fria como essa, que poderia estar debaixo de uma coberta, mas colocou o propósito de vir adorar a Deus. Então, quando você adora Ele, Ele vai ouvir a tua adoração. Quando você glorifica, Ele vai dizendo assim: minha filha, meu filho, nova vida para você. Chega de viver a mesmice, chega de viver a mesma coisa. Chegou uma hora de você realmente passar a compreender que o nosso Deus é um Deus de coisa nova. Lembra da passagem do vaso e do oleiro? Por mais que o vaso seja bonito, se tiver uma única falha, se tiver um único defeitinho, o oleiro quebra e faz um vaso novo. Nós que estávamos no mundo, não estávamos só cheios de falhas, mas o pecado era essa rachadura que nos impedia de ser apreciado pelo oleiro. Mas ao passo que você entrega a tua vida para Ele, ao passo que você deixa Ele agir na sua vida, Ele quebra a nossa vida e nos faz de novo. Ele muda o nosso intelecto e faz nos compreender que a única sabedoria que devemos adquirir em nossa vida é a sabedoria que faz com que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Ele faz nos entender que nunca é tarde para ele fazer uma nova vida, uma nova situação. Se você acha que está perdido, que está perdida, se você acha que aquilo que você propôs diante de Deus está perdido, até guardou na gaveta, esqueceu, deixou de lado, chegou a hora de Deus renovar isso daí. Tira da gaveta, coloca em pauta, chama Deus, apresenta a Ele. Ele vai fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Deixa as coisas velhas para os religiosos, deixa as coisas velhas para aqueles que pensam que pode tudo, e comece a abraçar a oportunidade que Deus te dá hoje. A oportunidade que Deus te dá hoje é: meu filho, minha filha, venha, porque eu vou fazer você entender que há uma nova oportunidade para você. Há uma nova oportunidade para você entender que eu vou mudar, que eu vou renovar. Você entende? Então se coloque de pé. Eu já vou concluir essa mensagem. As escrituras dizem que o vento sopra para onde quer, mas não sabe de onde o vento vem. Então quero dizer para você que a tua vida deve ser como o vento, porque nós não sabemos para onde o vento vai ou para onde o vento vem, mas uma coisa nós sabemos, que quem envia ele é o nosso Criador. Então compreenda que nessa noite, quem direciona a tua vida, quem direciona os teus passos, é o nosso Salvador,
Quem direciona os teus caminhos, quem direciona a tua vida para esse novo projeto é Ele. Então deixe Ele direcionar a tua vida. Deixe Ele direcionar os teus passos. E entenda que tua vida vai mudar a partir de agora. Tua vida transformará outras vidas. Tua vida será espelho para outras vidas. Hoje nós vamos fazer uma adoração e um louvor especial. Eu quero que você se desprenda de tudo. Não pense em nada a não ser no trono de Deus. Você vai adorar a Deus como se fosse o seu último louvor. Você vai apresentar a tua vida a Deus. E na tua adoração, você vai falar com Deus e pedir para que Ele venha mudar. Pedir para que Ele venha colocar esse novo em tua vida. Não aceite sair daqui da mesma forma. Mas entenda que hoje a tua vida muda por completo. Muda em todos os sentidos. Muda na tua vida espiritual, na tua vida física, na tua vida material. Se você acreditar, colocar em pauta isso na tua vida, você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer. Todos compreenderam?